Senhoras e senhores, meu respeitável público, torcida do Liverpool, torcida do Manchester City, torcida do Tottenham, torcedores europeus, chegou o dia de Fred e Beckler estragarem o Arsenal. Porque Frederiquinho Caldeira, líder na Premier League, 100% na Champions, só 5 gols sofridos em 17 jogos, a gente está gravando antes do clássico contra o Tottenham no final de semana, chegou a hora do Arsenal, Fred Caldeira, tomar mais gols do que ninguém? A gente, Marcelinho do Beckler, grava esse programa quando o Arsenal é líder na Premier League, tem 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, apenas 5 gols sofridos em 17 partidas na temporada. É complicado, né, cara? Porque essa zica do Fred e Beckler explicam. Se a gente fala dos 20 clubes da Premier League, a gente pode ter a primeira temporada sem campeão na Premier League. O que pode ser, inclusive, uma grande atração para a sequência desse programa no restante da temporada. Mas hoje falaremos de Arsenal, de Mikel Arteta e do porquê talvez tenha chegado enfim a hora do Arsenal sorrir para uma taça de campeão. Só falta a gente chamar a vinheta e ela não entrar. De tanta zica que esse programa é. Pode acontecer. Uma vinheta sem vinheta. Me dê motivos para acreditar. Cara, então, a gente tem, de fato, motivos bastante relevantes para confiar que o Arsenal chega muito pronto para essa temporada e que pode, de fato, transformar uma vantagem que ele já teve e a tem em títulos relevantes. Eu acho que na 6ª temporada do Mikel Arteta a pressão não é para ganhar mais uma FA Cup, não é para ganhar muito menos uma Copa da Liga, é para você ganhar uma Premier League, é para você pelo menos chegar numa decisão de Liga dos Campeões como atual semifinalista da Champions, depois de 14 anos sem chegar entre os 4 finalistas da maior competição de clubes do planeta. O primeiro motivo é, depois de algumas janelas de transferências muito bem feitas, ainda que não completamente, essa última, ela trouxe para o Arsenal um cobertor que não tem nenhum retalho faltando. Assim. Quando você olha para esse elenco do Arsenal, eu acho até difícil encontrar no futebol europeu, não apenas na Inglaterra, um elenco que tenha tanta cobertura para tantos nomes e para tantas posições. Né? Você vê os goleiros, tem o Davi Raya e o Kepa, né? Então assim, se o Raya não puder jogar, o Kepa entra e muito provavelmente vai fazer o que fez no Bournemouth na temporada passada, por exemplo, que é entregar boas atuações. Na linha de defesa, é impressionante o nível de qualidade que o Arsenal tem e de jogadores que jogam em mais de uma posição, né? Timber, Calafiori, Ben White, Lewis Skelly, o Nketiah, Gabriel Magalhães, Saliba e Mosquera. Desses aí, o White e o Nketiah são os que fazem tanto o lado quanto o centro do campo, né? Mas você vê, por exemplo, no sistema defensivo, que é um dos grandes pontos desse Arsenal, a gente fala dele daqui a pouco, Beckler, jogadores que, se você tiver um jogador machucado como o Gabriel Magalhães, por exemplo, muito provavelmente outro que entrar vai entregar uma atuação, se não no mesmo nível, algo que não caia tanto quanto, por exemplo, quando o Arsenal sofreu a lesão do Saliba algumas temporadas atrás e teve que contar com jogadores que não tinham condição para entrar nesse time. Sim, e tem ainda troca de característica, né? Quando joga Lewis Skelly é bem diferente de quando joga Calafiori. Você pode ter 2 laterais que vão te entregar coisas diferentes dependendo do adversário que você vai entregar. Tem muita altura e muita massa física aqui, né? Os caras são muito altos, fortes, rápidos, porque é o que o Arteta quer, né? Ele quer defensores que sejam capazes de correr 40 metros para trás, se for preciso, contra os atacantes, porque ele vai jogar com a defesa alta e funcionar bem. Que é os caras para nas jogadas aéreas tanto subirem muito, como também fazerem bloqueios, né? Ter cara fisicamente forte é importante para isso, para trombar dentro da grande área, para que outros possam aproveitar. E também aqui todo mundo tem bom pé, né? Todo mundo aqui sai jogando bem, todo mundo aqui tem bom passe também. Né? Na Espanha eu lembro que estavam falando que o Mosquera era o grande roubo da temporada. Que o Arsenal foi no Valência e buscou muito barato um zagueiro que entrou e logo que começa a temporada o Saliba se machuca, né? E ele substitui muito bem o Saliba. No meio campo, a gente tem Declan Rice, o Nogard, o Zubimendi, Mikel Merino, Odegaard,
o Eze, que acabou de chegar, e o Dalman, que esse é aquele jovem de 15, 16 anos, né? Exatamente. Tá começando a entrar na dinâmica do time. No ataque a gente tem o Gyökeres, que chegou, né? O centroavante finalmente, com o Saka de um lado, o Martinelli de outro. Aí o Trossard, que é uma das melhores compras de custo-benefício do Arsenal nos últimos anos, né? É um cara que não encanta, mas ele entrega muito, principalmente quando sai do banco de reservas. É um cara que já entregou muitos pontos importantes para o Arsenal desde que chegou do Brighton. Tem o Madueke, tem o Nwaneri, tem o Kai Havertz e tem o Gabriel Jesus. A gente está olhando, evidentemente, para o elenco completo, sem descontar os jogadores que estão no departamento médico, justamente porque, acho que quando a gente olha para isso tudo aqui, Marcelo, a gente vê como que, apesar de tantas lesões nesse começo de temporada, o Arsenal não deixou cair tanto o nível de jogo e nem pontos pelo caminho, mesmo como, por exemplo, com a lesão de um dos principais jogadores desse time nas condições normais de temperatura e pressão, que é o Odegaard. E chegou a ter momento nessa temporada sem Odegaard e sem Saka. Pois é. E ainda assim o time rendeu bem, né? Porque chega o Madueke que tem pelo menos característica parecida com a do Saka e o time não deixa de rodar como estava rodando, outra coisa é a qualidade que vai ter. E também ganha competitividade na frente, né? Quando chega o Eze, ele pode tanto competir com os caras do lado do campo, como ele também pode competir com os meias. O Mikel Merino pode ocupar a posição de ataque quando o Gyökeres não tiver, e ele faz isso bem, continua fazendo isso bem desde a temporada passada. O meu grande ponto é quem chegou para mudar esse ataque, quem chegou de fato não para compor, para dar opção, que é o Gyökeres e o rendimento dele até aqui, Fred. Se é um rendimento que a gente pode considerar bom ou não. Na temporada, 14 jogos, 6 gols. Ele tem 31 finalizações, 13 no alvos e 9 grandes chances perdidas. 40% dos chutes do Gyökeres vão no gol. E ele faz... A taxa de conversão dele é de 1 gol a cada 5 finalizações. Para comparar, temporada passada dele pelo Sporting de Portugal, 49 jogos, 52 gols, 191 chutes, 104 no alvo. Perdeu 33 grandes chances. Ele acertava mais da metade dos chutes no alvo, 54%, e ele precisava de 3,6 chutes para marcar. Tinha um aproveitamento melhor no Sporting do que tem no Arsenal. Acho que o principal aqui é que ele tinha mais gols do que jogos, e por enquanto ele tem 6 gols em 14 jogos, uma média de menos de meio gol por jogo, ou 1 gol a cada 2 jogos. Você acha suficiente? Acha que já encaixou o Gyökeres ou que ainda falta muito? Não, eu não acho que seja o suficiente. O Gyökeres não chegou para entregar esses números. Eu não acho que tenha encaixado ainda como pode encaixar. Mas 2 pontos que são atenuantes desse quadro que você traz aí ele estava em reta crescente, né? Ele estava em uma curva ascendente quando ele se machuca, justamente na partida em que ele entregou para mim o melhor primeiro tempo dele com a camisa do Arsenal contra o Burnley. Tudo bem que é contra o Burnley, mas ainda assim é o tipo de adversário contra o qual o Arsenal perdeu pontos que custaram títulos nas últimas temporadas, né? Quando a gente olha para esse Arsenal, o Arsenal não deixou escapar os títulos da Premier League, principalmente, em jogos contra grandes. Não foi em jogos contra City, contra Liverpool e outros do Big Six. Foi justamente contra times da parte inferior da tabela ou no meio da tabela que o Arsenal acabou perdendo pontos. E aí o Gyökeres, ele chega não só para melhorar a conversão de chances em gol, o que ele ainda não conseguiu fazer, como você trouxe nos números, mas para trazer pontos em jogos assim, né? Em jogos em que o Arsenal pode acabar não conseguindo, pela falta de um homem-gol, pela falta de um centroavante, transformar domínio, posse de bola e chances criadas em placar positivo. Então, eu tendo a achar que ele vai melhorar e vai conseguir entregar isso ao longo da temporada. Não foi assim até a lesão. Vamos ver quando que ele volta. Mas é um Gyökeres que, pelo menos até aqui, Marcelo, não sei se você concorda, o que ele deixou de fazer, o que ele deixou de entregar, pelo menos não custou ponto. Não custou os jogos importantes. Então quer dizer que o Arsenal não é dependente do novo centroavante. Sim, a defesa continua funcionando muito bem e está funcionando ainda melhor do que antes, né? Eu achava que o Arsenal estava contratando e para mim a questão é essa, um seguro de vida. Você tem o Haaland, você tem um seguro de vida. O adversário tem que fazer 2 para ganhar.
Haaland vai te entregar, ele é inevitável, em algum momento vai sair um gol do Haaland. Com o Gyökeres isso não aconteceu e não dá a sensação, né? Ele não passa durante o jogo a sensação de caramba, se o cara não corta, era gol. Se o zagueiro não tira essa bola no cruzamento agora, era gol. E a finalização foi ótima e o goleiro aqui pegou. Ele não me dá a sensação de que a qualquer momento vai sair um gol. De que a qualquer momento, se o passe encaixar, se o zagueiro não cortar, se o goleiro não defender, vai sair o gol. Que é a sensação que o Haaland passa, que o Salah essa temporada um pouquinho menos passa, que assim, pô, se chegar aquela bola naquela condição, um abraço. A gente só precisa saber onde que vai entrar, mas que vai marcar. O Gyökeres ainda não é esse cara. No início da temporada eu via o Arteta tentando montar um time com o Eze no ataque. Acho que pro Eze sair do ataque, se juntar aos meio-campistas e abrir espaço para as arrancadas do Gyökeres por ali. Me parece que já desistiu disso, né? Até pela lesão do Odegaard. Coloca o Eze como meio-campista, mesmo 2 pontas e o Gyökeres lá na frente. Vamos ver se ele deslancha. E eu acho que o Arsenal contratou ele para ser um seguro de vida. Acho que o Arsenal não contratou um centroavante. Ele contratou 1 gol por jogo, ou quase isso, para que o adversário tenha que fazer 2. Nessa defesa do Arsenal é muito difícil fazer 2. Então o Arsenal estaria muito perto de ganhar qualquer jogo. Pois é, e a defesa é um dos pontos mais importantes para esses motivos, né, que a gente está elencando aqui para o torcedor do Arsenal acreditar em um grande título nessa temporada, principalmente na Premier League. São 5 gols sofridos até a gravação desse programa em 11 rodadas. A gente está gravando antes do North London Derby contra o Tottenham nesse fim de semana. Em 3 rodadas na Premier, o adversário não registrou sequer um chute ao gol de Davi Raya. 0 gol sofrido em 4 rodadas na Liga dos Campeões. E são 13 clean sheets, 13 jogos sem sofrer qualquer gol em 17 partidas na temporada. Então os 5 gols que o Arsenal sofreu foram distribuídos em 4 jogos. Nos outros 13 não sofreu qualquer gol e chegou a emendar 8 partidas sem sofrer gols. Algo que não conseguia desde 1903. Não falei errado. Desde 1903, há 122 anos. É impressionante, Marcelo. Assim, é histórico já o que o Arsenal faz nessa temporada defensivamente. Cara, não tem nada que de 1903 até hoje durou. Nada. Tem nada que era em 1903 que possa ter durado até 2025. Inclusive o futebol era completamente outro, assim, é simplesmente porque existe a estatística, então tem graça a trazer, mas até o futebol era uma coisa absolutamente diferente. A gente está falando dessa defesa que não tomou gol na Champions. Amanhã tem Arsenal e Bayern de Munique para vocês. Amanhã tem o super ataque do Bayern de Munique contra a super defesa do Arsenal. E o que me chama a atenção, Fred, que é uma super defesa de um time que não é retranqueiro. Se a gente pega para ver os números ofensivos do Arsenal, ele tem a 14ª maior posse de bola das 5 principais ligas europeias. A 3ª principal da Premier. Liverpool, Chelsea e depois Arsenal tem quase 60% de posse de bola. Pô, um time que tem uma média de quase 60% de posse de bola, que já enfrentou o Liverpool, que já enfrentou o Manchester City, que são times que normalmente te roubam a bola, que te dividem a bola pelo menos. Nos outros jogos o Arsenal é um time dominante, não é um time que se defende muito bem, que fica todo lá atrás. É o 11º time das principais ligas europeias que mais finaliza e o 2º da Premier. Tem uma média de quase 15 finalizações por jogo. O Arsenal está sempre atacando também com a bola no pé, está sempre martelando os adversários. Na defesa, é o time que menos permite finalizações de toda a Europa, uma média de 7,4, e recebeu até aqui, só na Premier League, 21 chutes no alvo em 11 jogos, tem uma média de 2 chutes no alvo do Davi Raya por jogo, é uma média absurda. É a melhor média de gols sofridos até aqui da história do Arsenal, 0,3, em 1990-91, quando a temporada já foi finalizada, a gente tem a melhor média do Arsenal com uma média de 0,64. O dobro, Fred, do que o time tem até aqui. Antes da data FIFA, os 2 gols sofridos no mesmo jogo para o Sunderland deram uma inflada nesses números que eram ainda mais absurdos, né? Antes desse empate em 2-2. Muita gente, com razão, já começa a projetar que talvez o Arsenal bata o recorde do Chelsea do Mourinho, que terminou a Premier League com aquela defesa de 15 gols sofridos em 38 rodadas. É muito difícil, tá? Por melhor que esteja o Arsenal, é um negócio praticamente impossível de ser quebrado, porque aquele número do Mourinho é um absurdo, cara. E porque acho que antes também era equilibrada a Premier League, mas hoje um time pequeno, você pode pegar um Sunderland da vida que um dia te faz 2 gols,
Para você sofrer 15 um campeonato inteiro, isso suja muito a água, né? Para chegar nesse número. É bastante irreal, porque você precisa manter durante todo o campeonato um nível muito alto, e acho que se o Arsenal for avançando em Liga dos Campeões e tal, e se a Premier League ficar muito ao gosto do Arsenal para ele vencer, em algum momento o time vai dar uma relaxada, vai dar penúltima rodada, vai jogar com mais reservas do que qualquer outra coisa e tal, e aí a tendência é tomar mais gols. Mas é assim que se ganha. Se um time não toma gols, Fred, ele só precisa de um para marcar. Ele só precisa do que o Gyökeres foi contratado para fazer, basicamente. Então, a receita do Arsenal é uma receita muito competitiva essa temporada. E essa receita ainda conta com a bola parada, né? Você gosta de bola parada, Marcelo? Eu prefiro ela paradinha porque eu consigo prever e fugir dela. A bola parada nos dias frios de Premier League, ela quase não se vê. É verdade. Ela fica escondidinha. Ela fica escondidinha. Cara, nenhum time nas 5 principais ligas marcou mais gols de bola parada do que o Arsenal, um time que é o Arteta desde o começo da temporada passada principalmente, tá? Nessa temporada, nessa Premier, até a gravação desse programa, o Arsenal tinha marcado 20 gols. 50% em lances de bola parada. Dos 10 gols de bola parada, 80%, 8, foram em escanteios. A ponto de que a torcida do Arsenal já começa a celebrar quando o Arsenal ganha um escanteio a favor, né? É quase um pênalti pro torcedor do Arsenal. Tem que investigar essa torcida, tá? É verdade. Tem que investigar essa torcida comemorando escanteio. Tem coisa aí, Fred. Todo mundo com o celular comemorar na mão. Escanteio. Deu um escanteiozinho ali, é o pessoal pedindo mais uma rodada de cerveja. Exatamente. Eu pago pra todo mundo. Cara, a bola, assim, essa receita, então, se a gente coloca, né, na teoria, que é com base na prática do que o Arsenal mostrou até aqui, é um time que mal sofre chutes a gol. Você botou aí uma média de 2 chutes sofridos por jogo. Então vamos... E mal sofre, né? Então tem o Gyökeres. Já tá mais próximo de ganhar por 1-0. Mesmo com o Gyökeres ou sem o Gyökeres machucado como ele tá no momento, é um time que geralmente vai fazer gol em bola parada. Então é um ciclo aí que o Arsenal consegue trazer uma previsibilidade para as partidas de ser um time quase intransponível na defesa e que vai arrumar alguma coisa no ataque, nem que seja em um lance de escanteio. Então, acho que os motivos para acreditar eles estão bem sólidos até aqui, ainda que a gente esteja apenas entrando no mês de dezembro, Marcelo. Eu acho curioso porque pega tudo que um time precisa para ser competitivo, o Arsenal tá fazendo. Bola parada para ganhar jogo difícil que você não consegue entrar, tem. Jogador que faz muitos gols e que é conhecido por isso, então em jogo difícil ele vai te entregar, também tem. Outra coisa que ele ainda não te entregou. A defesa que defende muito bem também, mas é muito melhor defender com a bola do que sem, porque o adversário quase não vai conseguir te finalizar. Melhor ainda. Então não é um time que está desesperado, que tem um super goleiro funcionando, porque o adversário quase que nem finaliza, passou 3 jogos consecutivos sem nem finalizar. É um time que controla completamente os jogos via bola, tem a bola para controlar os jogos, que quando não consegue atacar bem, tem a bola parada, e que quando consegue atacar bem, o dia que o Gyökeres de fato entrar e tiver essa média melhor do que ele tem até agora, vai ganhar ainda mais jogos ou com um pouco mais de facilidade os jogos que ele está precisando da bola parada. Tudo o que se precisa para ganhar os jogos, o Arsenal tem. O que pode atrapalhar o Arsenal? Por que o torcedor pode ficar desconfiado com o Arsenal, que não sei se vai ganhar alguma coisa não essa temporada? Um histórico que a gente vê do Arsenal, tem um termo arsenar, né? Esse tipo de coisa. 3 vice-campeonatos seguidos em campanhas que puderam ser líder da Premier League e arrancar na liderança da Premier League em algum momento. Em 2022-23 tinha 8 pontos de vantagem em abril e ainda terminou 5 pontos atrás do City. Caramba, eu não lembrava disso. É verdade, né? Pois é. O Arsenal derreteu mesmo aquele ano para não ganhar a Premier League. Tem um histórico de derretimento, né? Dos 3 vices, eles são diferentes entre si. O primeiro não tem muito problema, né, da perspectiva do Arsenal, porque era um Arsenal se recolocando depois de muitos anos, uma briga pelo título, então era um vice que era visto muito mais como, caramba, finalmente voltamos. O segundo tem essa marca que é muito, muito, muito ruim mesmo. Ainda assim, alguém poderia argumentar,
É o City do Guardiola, é muito difícil, a gente acabou de voltar para a briga pelo título, esses caras estão emendando 4 Premier League seguidas. O da temporada passada, na minha opinião, apesar de não ter um derretimento de pontuação tão grande como esse de 22-23, é o pior. Porque é quando o City derrete, né? Quando o City tem a pior temporada da era Guardiola e o Arteta não ganha. Quem ganha é o Slot, que tinha acabado de chegar num Liverpool que tinha tudo para fazer uma temporada abaixo da do Arsenal por conta da saída do Klopp. Então, assim, existe uma pulga atrás da orelha do torcedor do Arsenal e existe um cheiro de sangue na água a qualquer momento que o Arsenal tropeçar, porque o psicológico também ele entra em campo, ainda mais num elenco que por mais que tenha trazido muitos jogadores, grande parte do time titular viveu algum desses capítulos das últimas temporadas. Sim, e outra coisa que pode incomodar, o que é o medo de todo mundo, são as lesões, né? Por isso o Arsenal incorpora o seu elenco. Mas a gente tem Odegaard, uma lesão no joelho, volta entre 2 e 4 semanas, né? O Kai Havertz, também uma lesão no joelho, 1 mês de baixa ainda. Gabriel Magalhães, a lesão que ele teve com a seleção brasileira, 1 a 2 meses de baixa. Gabriel Jesus, faltam entre 2 e 4 semanas para voltar. Todos esses, Odegaard, Havertz e Gabriel Jesus, problemas no joelho, assim como o Madueke, que ainda não tem uma data prevista de volta. O Gabriel Magalhães foi muscular. O Gyökeres também não tem data prevista de volta, assim como o Gabriel Martinelli. E esses que não têm data prevista devem estar para voltar, né, Fred? A gente pode ser que veja eles em campo contra o Bayern de Munique. Talvez, inclusive, já tenham sido relacionados entre a gravação e a publicação desse programa contra o Tottenham. Tem o lado positivo que a gente já mostrou, né? Mesmo com tudo isso, o Arsenal está no topo das 2 principais disputas. Porém, é insustentável que você mantenha uma briga lá na reta final, ainda mais agora. Porque assim, quando você se machuca como o Odegaard, né, que está há bastante tempo machucado, emendando lesões diferentes, né? Começa no ombro, termina no joelho. Entre agosto e novembro, você perde poucos jogos pelo clube por conta das datas FIFA. Agora, daqui até março, são vários jogos a cada 3 dias. E se o Arsenal seguir nessa toada de perder jogadores das primeiras prateleiras do próprio elenco, como tem perdido, pode acabar ficando insustentável. Então eu acho que, por melhor que seja o elenco, as lesões necessariamente precisam diminuir. E aí, só o departamento médico e físico do Arsenal para entender se isso é azar, de onde que está vindo, se é o calendário cada vez maior ou se há algum controle de carga não sendo feito muito bem nos treinamentos e nos jogos. Mas não dá para você sustentar uma temporada inteira com esse número de lesões e com esse tipo de qualidade de jogador lesionado. Sim. Por exemplo, os 3 centroavantes, até o momento da gravação desse vídeo, estão fora de combate. Pode jogar comigo e o Merino na frente, é isso que fez o Arsenal algumas vezes, mas só os 3 jogadores de frente estão lesionados e ainda 2 jogadores de lado do campo, como o Madueke e o Gabriel Martinelli. Vamos ver como é que o Arsenal vai se virar. Outro motivo para desconfiar do Arsenal é um dos rivais do Arsenal, o Manchester City, Fred, que está embalando, né? Manchester City e Haaland, vivendo um grande momento da temporada, e isso também pode ser um perseguidor que incomoda muito psicologicamente, né? Pois é. Quando você vê que o Manchester City começa a não falhar e começa a crescer, isso pode incomodar psicologicamente e trazer muito pouca margem de erro para o Arsenal. Pois aquele trauma, né? Que pode voltar caso o retrovisor mostre o Manchester City cada vez mais próximo. O City, que até a gravação tem apenas uma derrota nos últimos 14 jogos, né? Embalou. Na Premier League já tem melhor ataque, mais grandes chances criadas, maior número de passes no terço final. O Guardiola está ajeitando um City diferente ao das temporadas anteriores e conseguindo trazer jogadores diferentes para a nata do time, né? Ali você vê o Matheus Nunes tornando-se um bom lateral, o Nico O'Reilly também tornando-se um bom lateral, o Cherki trazendo um molho diferente, o Foden voltando, o Jeremy Doku melhor do que nunca contra o Liverpool, foi um negócio impressionante, e o Haaland com 31 gols em 19 partidas por clube e seleção em jogos oficiais nessa temporada. Então, assim, realmente, se você olha para os rivais, o Liverpool
estava em queda livre até pouco tempo atrás. O Chelsea ainda não parece pronto, muito menos o Manchester United, e o Tottenham a gente nem considera para a briga pelo título. O City pode ser um problema mais uma vez para esse Arsenal. É muito chocante que o Haaland tenha 31 gols, cara. Grandes atacantes terminavam as temporadas com 31 gols. Terminavam. A gente está em novembro e ele já tem 31 gols marcados. Pode estar pintando um competidor muito duro mesmo para o Arsenal. No momento que a gente está gravando são 4 pontos de vantagem, né, em relação ao Manchester City. Já teve um confronto direto que o Arsenal conseguiu inclusive empatar no finalzinho para se salvar. Mas acho que vai ser uma disputa bem acirrada até o final do campeonato. Pois é. Fred Caldeira, os canhões estão apontados para que tudo esteja dentro de contexto? Tudo está dentro de contexto, Marcelo Beckler. Então vamos para o nosso Out of Context. Você tá cheio das curiosidades hoje que eu sei. Eu tô cheio das curiosidades porque eu consegui entrar. Sabe quando você pesquisa uma coisa? Você sabe muito bem disso, que você é um mestre nisso, né? Você pesquisa uma coisa, aí você vai e descobre um caso parecido, aí você vai e ouve na esquina alguém falando que outro dia aconteceu algo que lembra, né? Então, eu consegui reunir aqui uma coletânea, rápida porém interessante, de jogadores, grandes jogadores da história do futebol nesse século, que quase acertaram com o Arsenal. O quase não é muito bom, mas a história é boa. Por exemplo, quando o Arsenal foi lá e pescou do Barcelona Cesc Fábregas, quase conseguiu trazer também Gerard Piqué, que 6 meses depois de quase ir para o Arsenal, fechou com o Manchester United. Pouca gente se lembra disso, mas o Piqué jogou com o Alex Ferguson, pouca coisa, né? Não era um zagueiro de destaque até voltar para o Barcelona. E também houve uma tentativa de trazer ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi, quando Messi tinha 15 anos de idade. Chegou a conversar com a família, chegou a mostrar apartamentos em Londres, mas o Messi já estava muito bem adaptado e o Arsenal, enfim, tinha questão de visto de trabalho, não foi algo que foi muito mais para frente. Evidentemente, o Barcelona não queria perder um jogador que já mostrava muito talento 2 anos depois de chegar na Catalunha. Teve outro jogador? Daria para ir para os jornais Messi na mira dos Gunners. Ventilado. O jogador ventilado é muito bom também. Ventilado. Né? Quem foi ventilado pelo Arsenal antes de ir para o Manchester United foi Cristiano Ronaldo. Ele era um jovem no Sporting que já mostrava algum talento a ponto de Arsène Wenger enviar uma camisa do Arsenal com o número 9 e o nome Cristiano para ver se conseguia encantar os olhos do jovem português. Curiosamente, já entregando para ele uma posição que ainda não era do Cristiano, mas que seria no futuro, como a gente sabe muito bem. Né? O Cristiano era muito mais ponta do que 9 naquela época, mas o Wenger já conseguia talvez projetar isso. Só que naquele momento, o Carlos Queiroz, que trabalhava no Sporting, foi ser auxiliar do Ferguson no Manchester United e chegou a falar para o Ferguson que havia um rapaz no Sporting que o United não podia perder, principalmente para o Arsenal, que era o grande rival do Manchester United naquela época. Então, o Cristiano, apesar de ter recebido uma camisa do Arsenal, não foi para os Gunners, assim como o Messi, assim como o Piqué e assim como Ibrahimovic, Marcelo Beckler, que aos 17 anos, ainda jogador do Malmo, ele sendo aliciado, ventilado, no radar de vários clubes europeus, ele, conversando com Arsène Wenger, recebeu uma proposta de 2 semanas de testes para ver se passava ou não, até que o Ibrahimovic falou: eu não faço testes, e recusou ser testado pelo Arsenal, mesmo quando ele ainda não era ninguém. Mas isso é uma prática dos grandes jogadores. Zé Love passou pela mesma situação, né? Tava no Gênova, o Milan chamou ele para 2 semanas de teste. Zé Love não faz teste. Em algumas situações é melhor não fazer, tá, Fred? Sem nenhuma dúvida. Em algumas situações, quanto menos você for testado, e isso serve para você que está assistindo, para que as pessoas descubram que você não tem aquele valor, melhor. Tem coisa que é melhor perder do que achar. É verdade.
quanto menos você aparecer, muitas vezes melhor, né? Uhum. É. Ah, o goleiro não faz defesa difícil porque a bola não chega. Deixa assim. Deixa assim. Exato. A posição terceiro goleiro, inclusive, ela muitas vezes só existe porque ela não é testada. Uhum. A gente sabe que o papel do goleiro reserva, inclusive, é usar um uniforme exótico e entrar na briga. Exato. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer depois um dossiê, um programa inteiro sobre essa fraude da história do futebol, que é a posição de terceiro goleiro. Uhum. Ele serve basicamente para pegar Gatorade, para entrar numa briga e para ganhar uma medalha sem ter feito nada. Agora, o caso do Cristiano Ronaldo é famoso, só falta assinar, né? Pois é. Recebeu até número de famoso caso do... Só falta assinar, tinha camisa e não foi. Não assinou. Esse é o problema de não recolher assinatura quando deve. Não mandar um DocSign com vários lembretes a cada 15 minutos. É que na época não tinha, né? Que a pessoa assina para não ter mais notificação de e-mail. Na época tinha que ir lá para Portugal para colher uma assinatura física e não digital de Cristiano Ronaldo, e talvez isso tenha atrapalhado os planos do Arsenal. Fred Caldeira, a gente está falando de Arsenal de uma boa defesa e eu peguei para a gente ver o contrário no nosso Out of Context. A pior temporada defensiva do Arsenal, que aconteceu há 130 anos, mas aconteceu. Não foi com o Mustafi? Pensei que tinha sido há 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Em 1896, 1897, o Arsenal jogou 14 vezes. Segundo o site que eu estou pesquisando, ele perdeu 14 vezes e tomou 58 gols nessas 14 derrotas. 58 no total, gols? Nos jogos que ele perdeu. Ele jogou 33 e tomou 74 gols em 33 jogos. E o mais incrível é que ele terminou com saldo positivo, porque ele fez 79. Olha só, futebol moleque. Futebol moleque do Arsenal. Joga e deixa jogar, né? É isso. Se a gente for pegar só as derrotas, ele tomou 6 gols pro Leicester, que era um Leicester Fosse, não era o Leicester United, que depois foi se unir. Ele chegou a tomar 7 gols do Notts County. Não sei se depois virou Derby County ou não. Não, é o rival do Nottingham Forest. Tomou... Mesmo. Existe até hoje? Existe. Ele tomou 5 gols do Walsall. Não faço a menor ideia do que seja. W-A-L-S-A-L-L. Perdeu de 5-3 aqui na segunda divisão. Ele também tomou 4 gols do Gainsborough. Conhece? Aparentemente não. Gainsborough. Tomou 4 gols do Darwin. Tomou 4 gols do Millwall. Tomou 8 gols do Loughborough Athletic FC. Esse clube eu fui pesquisar e ele acabou. Ele não durou muito depois disso não. Isso foi 86. Ele durou mais 3 anos. Foi o grande capítulo 1896, 97. E ele jogou até 1900 e depois ele foi virar outra coisa. Então, torcedores do Arsenal, se vocês acham que a fase sem títulos não é boa, é porque vocês não viveram no século XIX, que além da fase de ser muito pior, vocês não tinham água encanada e nem eletricidade. Exatamente. Né? Acho que já tinha eletricidade, sim. Mas a vida, ela estava muito mais por um triz, né? Assim, você espirrava e aí, meu amigo, já era jurado de morte. Dependendo do espirro, inclusive tuberculose e tal, já podia ser um espirro bem complicado mesmo. O que possivelmente também afetava o sistema defensivo do Arsenal, né? O goleiro estava tossindo e sofrendo gol. A gente não sabe, não tem registro. Antigamente todo mundo ia embora e o goleiro continuava torcendo sozinho no campo, né? Exatamente. Se isso acontecia antigamente, você imagina como é que os caras pegavam a estatística que o time não sofreu nenhum gol em 8 jogos. Né? Como já disse o próprio Cristiano Ronaldo, né? As coisas não eram filmadas, então não existiam. O que não foi, não existiu. O que não foi filmado. Se não foi filmado, não existiu, Fred Caldeira. Agora, para finalizar,
parabéns ao Arsenal pela recuperação da pior temporada defensiva da história para, 6 anos depois, em 1903, conseguir emendar o que conseguiu emendar agora, 8 jogos. Exatamente. Exatamente. O investimento no sistema defensivo deve ter sido incrível. Não, foi em xarope. O goleiro parou de tossir. Parou de tossir e tudo se resolveu. Acho que já deve ser o 3º ou 4º programa do Arsenal, sempre tem out of context bom. O Arsenal é uma caixinha de surpresa. E a gente nunca falou do técnico do Chapman, né? Que fez o WM, que mudou taticamente o futebol, que era técnico do Arsenal, e ele fez esse esquema porque o time tomava gols demais. Pode ser tema pro próximo vídeo sobre o Arsenal. Tivesse vindo uns 40 anos antes, tinha evitado esse desastre aqui de 8-0 contra o Loughborough. Fred Caldeira, resumo. Frederiquinho, a pergunta que não quer calar. Esse ano, vai ou não vai? Vai. Esse ano vai. Eu confio em você, torcedor do Arsenal. Eu volto a apertar a mão de Mikel Arteta porque eu tinha largado o Marcelo Beckler. A torcida do Arsenal ficou brava comigo quando ele foi extremamente conservador na partida contra o Manchester City. Mas depois eu vi que o Arsenal de Mikel Arteta, ele tem trazido mais valências do que problemas nesse começo de temporada, a ponto de fazer com que eu confie nesse momento, dia 21 de novembro de 2025, mais no Arsenal do que no Manchester City. Não estou colocando o Liverpool nessa conta, porque acho que já tropeçou demais e não tem muito onde se apoiar para conseguir fazer o que deve ser uma pontuação muito grande ali, próxima dos 90 pontos para ser campeão dessa Premier League. Mais uma vez, acho que vai ser nessa casa. Então, cara, o Arsenal tendo esse sistema defensivo, tendo essa bola parada, esse elenco completinho e tendendo a melhorar os cliques entre os grandes jogadores e principalmente a integração de Gyökeres, eu acho que nos pontos corridos Champions é outra coisa, é outra história. Acho que, de fato, chegou a hora do Arsenal, mais de 2 décadas depois, voltar a ser campeão inglês. Tu confias também? Cara, eu confio, mas ainda nem tanto, tá? A receita de não tomar gols, de praticamente não ser assediado na defesa, de não permitir, porque seu time é muito bom, então você tem muito a bola, você não permite nada daquilo. Você tem a bola parada que o Arsenal tem, eu acho ótimo, mas que o Gyökeres tenha números ainda tão discretos, eu acho que ele chega para que isso mude. A média de gols, por exemplo, do que a gente tem de temporada até aqui, dos 4 últimos anos, ela só é melhor do que da temporada passada. Então a defesa terá que funcionar muito se essa média de gols, que é de 2 por jogo, não crescer também. Eu acho que o Gyökeres foi contratado para isso, foi um cara que foi pensado para isso, e que a gente, quando vê que o Haaland tem 31 gols e o Gyökeres tem 6, deve ter aqui alguns gols pela Suécia também, porque a gente somou os gols de Noruega com Haaland, né? Não somou os gols de seleção com Gyökeres. Tem uma diferença muito grande entre o que um jogador pode fazer, o que ele pode dar para um time que o outro ainda não fez. E isso eu acho que pode fazer diferença quando o time estiver mais desfalcado, menos inspirado, que a bola parada naquele dia não tiver tanto escanteio e tal. Eu ainda acho que o Gyökeres é um fator de desempate muito importante. Assim, um fator de ganhar pontos, por enquanto não fez diferença, mas eu acho que pode fazer muito importante. Eu também acho que só vale a pena falar de Premier, porque se o Arsenal tiver 2 semanas ruins na Premier, ainda dá para ele ganhar. Na Champions a gente não sabe se ele vai ter uma semana ruim, basta uma semana. Uma quarta-feira ruim, um domingo razoável na Premier e depois uma terça-feira ruim e já era. Ou então só um jogo. Um jogo ruim, o outro pode ser muito bom, mas um jogo foi tão ruim que você tomou 3-1 do Paris Saint-Germain, no outro você fez 2-0, você fez 1-0 e não dá mais. Então, pra ninguém dá, assim, pra ninguém dá. Dá pra dizer que o Arsenal tem que brigar. Ano passado estava na semifinal, esse ano eu acho que o Arsenal é um time para estar pelo menos nas quartas e a partir daí, dependendo do confronto, da semana, da sorte, do azar, estar na semi depois na final. Mas pelo menos na quarta de final, eu acho que o Arsenal tem que estar. Pelo grau de competitividade, pelo amadurecimento, pelos jogadores, pela defesa, entre os 8 da Europa, o Arsenal deve estar, e se não tiver, eu vou me decepcionar muito. E essa é uma semana muito grande, né? Em termos de testes. Falando em testes, né? O Arsenal vem do clássico contra o Tottenham, recebe o Bayern de Munique nesta quarta-feira e fecha a semana em Stamford Bridge contra o Chelsea.
Até o fim do ano ainda visita o Aston Villa, complicado, ainda visita o Everton, que pode ser algo chato também. Então, assim, vamos ver o que o Arsenal responde nesses grandes testes, mas o que a gente viu até aqui é um time muito, muito, muito sólido, muito confiável e trazendo um grau de previsibilidade muito alto para as partidas, né? Vamos ver se o departamento médico começa a esvaziar, se o Gyökeres encaixa melhor, se a defesa continua com números, se não tão bons, porque vai ser muito difícil, com números muito confiáveis. O Arsenal ainda tem jogadores que podem desequilibrar, né? O Zubimendi faz uma primeira temporada assim, maravilhosa, o Declan Rice, o Bukayo Saka. Vamos ver se o lado esquerdo começa a ter um titular mais estável, né? Que o Martinelli e o Trossard ficam revezando muito por ali. Talvez com o retorno do Odegaard para o meio campo, o Eze possa ser o titularíssimo ali pela esquerda. Enfim, opção o Arteta tem e pressão também. Porque eu acho muito justo que o Arsenal esteja com o fogo alto debaixo da panela, porque precisa terminar a temporada com um grande título, seja na Inglaterra, seja na Europa. Marcelinho. É isso, meu povo. Daqui a pouquinho tem Liga dos Campeões para vocês e fazendo de novo o convite, amanhã tem na tela do Space e na HBO Max Arsenal e Bayern de Munique, um dos grandes jogos dessa primeira fase da Liga dos Campeões, um ótimo teste para o Arsenal, um ótimo teste para o Bayern de Munique também. Estarei nessa com Frederico Caldeira, com Otávio Neto e daqui a pouco estaremos juntos também, Fred, em Chelsea e Barcelona. Coisa linda. Bom retorno de Liga dos Campeões para todos nós. Data FIFA agora só em março, hein? Então vamos que vamos, porque o pessoal fica felizinho com essa informação. Agora a temporada começa de verdade. Beijo, gente. Boa semana de Champions para todos nós.